Olá pessoal, hoje eu vou comentar rapidamente aqui essa questão desse memorando da CIA que foi publicado por alguns órgãos de imprensa aí de uma forma bastante direcionada, né? Evidentemente que essas coisas estão aparecendo agora porque o Bolsonaro está na frente, né? ou muito bem nas pesquisas, né? Mas o que me chama a atenção é que o memorando, da maneira como foi relatado nos principais órgãos de imprensa, omitem algumas coisas, né? Porque no memorando, pelo que eu vi e soube da leitura desse memorando, é que ele se refere a uso de atos não convencionais, não tradicionais, para a eliminação de adversários perigosos, terroristas perigosos. Existe a palavra terrorista e a palavra perigosa. Isso não foi mencionado, porque, na realidade, o que existia no Brasil era uma guerra, e numa guerra existem esse tipo de coisas. E veja bem, nem foi tão bem feito, porque alguns desses terroristas perigosos sobreviveram e vieram a estragar o país, né, 20 anos depois, né? Então, não foi uma coisa tão bem executada, e um memorando que fala de uma forma genérica sobre uma determinada tomada de atitude, né, tem que ser analisado no contexto da época, né? É lógico que ninguém defende isso, tá? Mas no calor dos acontecimentos, né, se dá uma autorização desse tipo, eu não vejo assim nada de tão extraordinário numa luta contra o terrorismo. Agora, o que isso pode afetar, entende, as eleições? Eu acho que os fatos em si, tá, ou os factóides que vierem a ser, porque não tenha dúvida, vão vir muitos outros factóides, ou os factóides em si que vierem a ser apresentados, esses não vão afetar muito as pessoas que têm um pensamento com relação a como esse país deve ser governado, né? Como que a economia deve ser levada, né? Com o tamanho do Estado sendo controlado, com a corrupção controlada, né? Com as boas ideias, né, não sendo aproveitadas pelo esquerdismo para criar exageros e defender minorias de uma forma absolutamente, extremamente política apenas, né, e com fins eleitoreiros, né. Então, o que a gente quer é um governo que entenda que defesa, por exemplo, é importante para toda a sociedade. Então, são esses valores, essas coisas que no conjunto o Bolsonaro representa, que estão levando ele a esse ponto. É ele o ideal? Eu já disse no vídeo aí, está aí a referência, que não é o ideal, é o que temos, né? Então, como disse, os fatos em si não vão afetar muito, né? O que pode afetar são as declarações idiotas e absurdas que o Bolsonaro dá, né? Quer dizer, num aparecimento de um fato como esse, ele tem que ter um pouco mais, né, de bom senso ao responder. Poderia ter dito algo parecido com o que eu falei aqui, né? Ou poderia ter dito que não ia comentar, porque eram fatos de uma época conturbada, em uma época que estávamos numa guerra, então que não iria comentar. Mas dizer que tapinha no bumbum, que todo pai dá um tapinha no bumbum da criança e depois se arrepende, isso é idiotice, né? Isso não observar o problema na medida que ele deve ser observado, né? Então eu acho o seguinte, o que pode ocorrer, né, e talvez fosse para melhor, que surgisse um outro candidato, como por exemplo o Mourão. Eu preferia muito mais o Mourão, o general Heleno, do que o Bolsonaro, né? Lógico que o Bolsonaro está representando essa massa toda que tem esse pensamento. Mas eu não vejo, e já disse isso naquele vídeo que eu referenciei, que não é o melhor dos candidatos, né? Existem muitas limitações, todo mundo sabe disso, né? Agora, ele que se controle, ele que tem assessores que orientem ele a responder essas coisas de uma maneira mais sensata, de uma maneira menos danosa, né? Porque essas coisas vão acumular. Esses tipos de factóides daqui para as eleições vão se acumular, e se toda vez ele ficar dando resposta desse tipo, eu acho que pode afetar sim, não é?
não vai afetar os eleitores, mas pode afetar a situação dele com o surgimento até de uma outra pessoa que possa tomar o lugar dele. Tá? Então era isso, né? Eu não quero me alongar muito nisso, acho que isso vai acontecer com frequência, né? À medida que ele sobe nas pesquisas, isso vai acontecer, né? E as coisas que você sabe-se como que a mídia trata, né? Omite determinados aspectos, né? E depois vem falar de que isso é um absurdo, que não se pode tolerar coisas desse tipo. Vive naquela época e você vê se esse tipo de iniciativa não poderia ser cabível, né? Numa guerra em que estavam morrendo pessoas de ambos os lados. E não se fala aqui de eliminar adversários políticos, se falou aqui de eliminar inimigos e terroristas. Né? Então eu não vejo nada demais nisso. Né? Era isso que tinha por hora e até a próxima.